Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevistas na TVT. Com a entrevistada na casa dela, o entrevistador na minha casa. Ambos obedientes ao que determinam as autoridades sanitárias pelo mundo afora. Hoje nós vamos conversar com a primeira mulher eleita prefeita na importante cidade mineira de Juiz de Fora. Nós vamos conversar com a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, com a linguista, a escritora Margarida Salomão. E eu queria começar, antes mesmo de agradecer pela sua presença e lhe dar os parabéns por eleição tão importante, perguntando à senhora por que se chama Juiz de Fora e não Juiz de Dentro. Olha, se nós fôssemos mesmo, Juca, considerar a história, não devia chamar Juiz de Fora. Diz o Pedro Nava, logo na abertura do Baú de Ossos, né, que é um clássico da literatura brasileira do século XX, e o Pedro Nava é, como eu, nativo de Juiz de Fora. E ele se apresenta como um homem de Santo Antônio do Paraibuna, das Minas, dos Matos Gerais. Mas aqui havia uma fazenda de um cidadão que ocupava um cargo que devia ter um certo relevo na justiça portuguesa, que era o cargo de juiz de fora, uma espécie de auditor da justiça. Então, como aqui havia vários povoados, até que esses povoados todos se juntassem para virar a nossa cidade, há coisa de 150 anos atrás, aí, em homenagem a esse cidadão que tinha essa fazenda, que passou a ser a terra do Juiz de Fora. Mas eu quero, depois dessa informação linguística e histórica, eu queria dizer da minha enorme satisfação de estar aqui no Entrevistas com você, Juca. Eu já tive a oportunidade de falar, eu sou sua fã. Então, eu ser entrevistada por uma pessoa é uma coisa que dá uma grande alegria para mim nesse dia de hoje. A alegria é toda minha, prefeita. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, antes da gente entrar nos nossos assuntos mais propriamente ditos. Eu, pesquisando sobre a eleição aí em Juiz de Fora, eu vi uma entrevista do então seu adversário, em que ele tinha como modelo de cidade a cidade de Dubai. E eu fiquei pensando, se ele se elege e procura fazer de Juiz de Fora Dubai, estaremos todos perdidos. Qual é a Juiz de Fora que a senhora quer entregar daqui a 4 ou 8 anos? É parecida com Dubai, não? Olha, francamente, eu achei essa comparação uma coisa extraordinária. Até me ajudou muito. Eu tenho essa entrevista como uma das principais peças a meu favor na campanha eleitoral, porque desde que ele declarou que a cidade devia estar dentro de um limite que ele estipulou como o limite urbano desejável, e que ali seria como Dubai, desde então ele passou a ser tratado na cidade como o candidato de Dubai. E como a grande maioria da população e do eleitorado vivia e vive fora de Dubai, dessa Dubai imaginária, eu fui muito ajudada por essa entrevista, por esse sincericídio, de todo modo muito grave, porque expressa uma visão sobre sociedade, sobre cidade, que ainda bem que foi derrotada nas urnas, porque se ela viesse a se tornar a concepção governante, eu acho que os cidadãos e cidadãs estariam lascados. A senhora esteve com o presidente Lula na semana passada. Do que resultou essa conversa? Que expectativa ele tem? Eu imagino que a sua responsabilidade seja enorme.
Com certeza. Eu fui lá falar com ele sobre isso, mas ele, como sempre, é uma pessoa muito otimista, me estimulou muito e me disse que, de fato, um conselho aqui eu vou repetir, que é o seguinte: quando algum assessor meu me disser para eu não ir num lugar porque o bicho lá está pegando, ele me disse: Margarida, esse é o lugar em que você deve ir em primeiro lugar, porque nós precisamos, de fato, os governantes democráticos, com projeto popular, precisam de ir onde o bicho pega, porque é, de fato, onde os grandes conflitos da sociedade se manifestam, né? E o governo tem que chegar junto. Eu acho que isso é uma das características do governo municipal. Ter presença, ter empatia, ter solidariedade com aqueles que sofrem os problemas que a sociedade brasileira enfrenta historicamente, né? Prefeita, eu queria que a senhora responda agora a uma pergunta da presidenta do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, Ivone Silva. Olá, fico muito feliz com a sua eleição. É muito importante essa questão de mulheres estarem em cargos, né? Cargos políticos, cargos eletivos. Isso eu acho que incentiva bastante as mulheres também a fazerem essa luta. Mas eu gostaria de saber de você como foi fácil ou foi difícil chegar até aí? O que você teve que enfrentar? Mais do que isso, né? O que nós podemos fazer para mais mulheres realmente concorrerem aos cargos políticos, né? E não só serem laranjas na eleição, como aconteceu esse ano, em que pela lei é obrigatória você ter mulheres na chapa, se coloca as mulheres, mas se coloca mulheres normalmente para não vencerem, né? E como que nós fazemos para realmente ocuparmos esse espaço que na sociedade ainda é muito masculina, né? E que impera ainda o machismo, que é um espaço que não serve para a mulher, que a mulher tem que continuar em casa. Minha querida presidenta do Sindicato dos Bancários, você compartilha comigo uma experiência, aquela em que, tantas vezes, aquelas de nós que ocupamos essas posições públicas, no sindicato, no parlamento, no meu caso, na reitoria, de você ser a única mulher numa reunião onde só há homens. Então, é claro que é muito difícil. Pela nossa raridade das mulheres nessas posições de poder, a gente já constata como é difícil a passagem. E é difícil também a convivência, porque num ambiente que é majoritariamente masculino, é lógico que prevalecem as formas masculinas da sociabilidade, as maneiras masculinas de falar, de decidir, de se apresentar. E a mulher, inclusive, fica numa situação sempre muito difícil. Porque se ela fala como as mulheres são educadas para falar, elas não serão ouvidas, porque nós vivemos numa sociedade em que se ouve muito pouco as mulheres. E se, por outro lado, elas, então, reivindicando a sua voz, falam como fala um homem, nós seremos criticadas por sermos masculinizadas, truculentas, autoritárias. De uma forma ou de outra, nós seremos criticadas porque saímos do nosso lugar, do lugar que a sociedade historicamente nos encarcerou. Mas como nós estamos cada vez mais saindo desses lugares e inventando novos lugares em que a gente possa estar e se manifestar, eu acho que nós vamos ter também que descobrir outros modos de fazer. Agora, eu quero dizer a você que os estímulos institucionais, apesar deles serem, infelizmente, rotineiramente, eles são degradados. Eu vou falar, por exemplo, sobre cotas raciais nas universidades. Você tem pessoas que burlam esse processo, identificando-se como negros, quando, na verdade, não o são. É minoritária essa atitude, mas, de todo modo, ela existe. Da mesma forma, no caso das mulheres, nós aí estamos vivendo com várias denúncias de partidos que trataram as mulheres como laranjas, para que homens tivessem acesso a mais recursos. Mas eu quero dizer a você que, apesar disso, esse estímulo institucional está funcionando.
aumentou o número de mulheres eleitas vereadoras. Nós, hoje, na Câmara, somos a maior bancada na história de deputadas federais. Então, está acontecendo um processo de avanço. E eu quero dizer a você, por exemplo, no meu caso, aqui no meu governo, em Juiz de Fora, nós vamos ter um secretariado absolutamente paritário quanto a gênero. Eu vou ter o mesmo número de secretárias quanto o número de secretários. Não só para prestigiar mulheres que têm tudo a contribuir, mas também para mobilizar a imaginação social, para que as pessoas, as meninas particularmente, passem a se ver como prefeitas, como secretárias, como deputadas, como juízas, como ministras, como presidentas de clube de futebol. Eu acho que isso tudo é um papel, é um dever nosso, buscarmos mudar. Eu acho que... Eu fui candidata pela primeira vez em Juiz de Fora em 2008. Era eu, a primeira mulher candidata a prefeita, contra 4 homens. E olha que eu quase ganhei a eleição. Mas, hoje, nessa eleição que acabou levando a êxito essa minha luta, nós tivemos 5 mulheres candidatas. E no primeiro turno, 72% dos votos válidos em Juiz de Fora foram destinados a alguma candidatura de mulher. Então, você veja que nós estamos andando mais devagar do que a gente quer, mas estamos andando para frente. Pois então, prefeita, deixa eu lhe fazer uma pergunta que me ocorre agora, ouvindo a senhora falar mais longamente. A gente sabe que uma das acusações feitas à presidenta Dilma Rousseff foi exatamente esta, né? Que ela tinha uma maneira masculina muito rude, né? de comandar o país. Mas eu não sei se alguém já lhe disse isso, provavelmente a senhora já ouviu isso, porque também a ex-presidenta Dilma Rousseff é mineira, como a senhora, Sim. Que há uma certa semelhança na maneira de falar, sua e dela. Claro. É verdade isso? Claro. A senhora identifica isso também, não? Olha, é muito difícil a gente julgar a própria maneira de falar. Você sabe que a gente não ouve a própria voz como os outros a ouvem, né? Nosso ouvido interno é diferente. Então, eu estou falando isso que eu sou linguista, viu? Então, eu sei que eu não ouço a minha voz como os outros a ouvem, né? Mas o fato é que as pessoas dizem isso. Eu acho que isso é uma coisa inteiramente previsível. Eu sou mais ou menos da idade da Dilma, eu sou um pouco mais nova só do que a Dilma. Eu sou uma mulher que tenho também uma trajetória de classe social semelhante à dela, né? Também sou de classe média, sou mineira, embora mineira de Juiz de Fora, fala diferente de mineiro de Belo Horizonte, né? Mas então é possível que haja mesmo essa semelhança no que diz respeito à voz, à maneira de se expressar, etc. Agora, o que eu estava falando, Juca, nem é tanto uma questão linguística, é uma questão sociolinguística, uma questão social. Tem um livro, que é um livro clássico, sobre a linguagem das mulheres, que é um livro da Robin Lakoff, escrito no fim do século passado, que trata exatamente disso. Como que as mulheres, coitadas, estão sempre vinculadas ao que ela chama de um double bind, um vínculo duplo. Ou você está errada, porque você fala de uma forma tão suave, tão feminina, tão charmosa, que você deveria realmente ficar no seu papel social de um adorno da sociedade, né? Ou então você vai assumir um papel que historicamente é desempenhado pelos homens, e aí você vai ser criticada, porque você fala igual a eles. Está certíssimo. Prefeita, me diga uma coisa, Juiz de Fora é a mais carioca das cidades mineiras ou é a mais mineira das cidades cariocas? Eu acho que as duas eu acho que essas duas perífrases são verdadeiras, essas duas qualificações são verdadeiras. Nós somos, certamente, muito vinculados historicamente ao Rio de Janeiro, pela proximidade, porque a estrada sempre foi melhor. A estrada Juiz de Fora ia mais curta e melhor do que a estrada Juiz de Fora Belo Horizonte. E Minas são muitas, né? Então, você tem uma Minas Fluminense, cuja capital é Juiz de Fora.
mas que tem, por exemplo, Cataguases, Leopoldina, são muito influenciadas pelo Rio também, né? Além Paraíba. Você tem toda essa região do antigo Vale do Paraíba, a região do café, que é muito ligada ao Rio de Janeiro, por razões óbvias, né? Inclusive por causa da economia exportadora, os negócios todos eram feitos no Rio. Então, você tem essa vinculação histórica. Mas Minas Minas é o Brasil, para usar as palavras do presidente Lula, porque você tem a Minas Goiana, a Minas Baiana, a Minas Paulista, a Minas Capixaba. Nós temos muitas fronteiras, né? Além de sermos a caixa d'água do Brasil, nós também temos essa multidão de diálogo. Você veja a Minas do Guimarães Rosa, que é baiana, que é goiana, que é uma Minas totalmente diferente da nossa, né? Da nossa aqui do Vale do Paraíba. E essa Minas, hoje governada por um governador do Partido Novo, que aparentemente, de novo, não tem nada, e na prática também a gente tem visto que não tem nada. Como a senhora imagina que será a sua relação, prefeita de uma cidade da importância de Juiz de Fora, com o governador do Partido Novo? Olha, eu amanhã tenho um encontro com ele. Amanhã pela manhã eu vou me encontrar com o governador Romeu Zema, que é o governador de Minas. Eu certamente tenho enormes divergências políticas com a sua concepção de política, com a sua concepção de Estado e mesmo com muitas políticas que ele vem implementando, desenvolvendo aqui no estado de Minas Gerais. Agora, como prefeita de Juiz de Fora, eu deixo de ser a portadora de um mandato proporcional, que é o que hoje exerce. O mandato proporcional, evidentemente, é o mandato da fração que eu represento. Então, eu sempre fui muito ativa na expressão das nossas ideias e no combate às ideias adversárias. Agora, como prefeita, como detentora de uma responsabilidade majoritária com a cidade inteira, inclusive com aqueles que não votaram em mim, e mesmo com aqueles que nem votaram, né? Então, eu tenho que manter uma relação de desobstrução política com o governador para que nós tenhamos êxito em políticas, uma delas que eu quero apontar imediatamente, que é o combate à pandemia. Nós vamos ter que desenvolver uma política para o Estado de vacinação em massa, obviamente, escalonando aí as prioridades, mas eu não penso como fazer isso sem um diálogo construtivo e de trabalho com o governador do Estado. Tá perfeito. Prefeita, nós vamos ter que fazer um rapidíssimo intervalo. Eu quero lembrar a você que nos vê e a você que colabora com a TVT, com a Rádio Brasil Atual, que uma mensalidade de R$ 35,00 lhe dá o direito de um desconto nas lojas na loja, né, do armazém do MST, tanto na presencial como na online, Armazém do Campo, de 10% de desconto. E eu lembro que são produtos orgânicos, são produtos que não fazem mal à sua saúde. A gente volta em seguida. Estamos de volta com entrevistas, conversando hoje com a prefeita de Juiz de Fora, a primeira mulher prefeita de Juiz de Fora, a professora Margarida Salomão, a escritora, a linguista. A senhora fez referência, aliás, e isto me escapou, provavelmente, em minhas pesquisas, a senhora foi reitora de uma universidade? Da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tive essa honra por 8 anos. Fui eleita, assumi em 98 e fui reeleita em 2002, para minha grande satisfação. Então, completei 8 anos de mandato como reitora. A senhora sabe que isso é uma coisa assim que me fala ao coração, porque eu sempre digo que a grande figura da minha família foi a reitora Nadir Kfouri, da PUC aqui de São Paulo, a primeira mulher reitora de uma universidade católica no mundo.
Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Paulo Evaristo Arnes foi ao Papa, se não me engano, era o Papa Paulo VI, para que ele concedesse especialmente, e ela foi no primeiro mandato indicada por Dom Paulo, no segundo já eleita pelos professores, alunos e funcionários da PUC aqui de São Paulo. Então, temos esta coisa em comum. Eu tenho a maior admiração e respeito. Mas você sabe que nós temos uma outra coisa em comum que eu queria relevar, que é a nossa origem árabe. Eu suponho que você também é de origem libanesa? Sim, senhora. Ou árabe? Libanesa, como o meu avô também. Libanesa. Libanesa. Você sabe que uma vez o embaixador do Líbano me chamou em Brasília para um almoço delicioso, o melhor da comida árabe, que é uma comida esplendorosa, que eu adoro. E aí ele me falou, não, eu estou mantendo aqui as relações com os deputados de origem libanesa, que são um número enorme, são mesmo, né? E ele falou, e veja você, nós libaneses, nós dominamos o Brasil. Ele falou assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou tem a ver? O meu avô paterno, que foi quem veio do Líbano, se chamava Salomão. Salomão Kfouri. Olha só. De todos os matizes. Falou, veja como é que nós somos habilidosos. Nós estamos em toda parte. Agora você está falando que essa sua tia foi a primeira reitora numa universidade católica no mundo. Você veja que é um povo conquistador. Sem dúvida nenhuma. Vamos ouvir agora a pergunta não é da nada, desta vez é de um homem, do Arualdo Oliveira da Silva, presidente da Industrial Brasil. Eu quero cumprimentar todas e todos que estão nos assistindo, cumprimentar em especial o companheiro Juca Kfouri, fazer um cumprimento e parabenizar a nossa prefeita eleita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, por essa importante vitória. Eu sou Arualdo Oliveira da Silva, sou metalúrgico do ABC, presidente da Industrial Brasil. E a Industrial Brasil é uma associação que reúne entidades dos trabalhadores na indústria, sindicatos, federações, confederações, filiados à Central Única dos Trabalhadores, CUT, e à Força Sindical. Ela foi lançada com o objetivo de discutir a reindustrialização no Brasil. Mas o objetivo não é discutir só o papel da indústria, é discutir o emprego de qualidade, a renda dos trabalhadores, os direitos, a arrecadação do Estado, os serviços públicos. Por isso aqui eu quero fazer uma pergunta para a prefeita eleita. Tendo como Juiz de Fora e a Zona da Mata um importante polo industrial para o Brasil, um importante polo acadêmico, né? Temos a Universidade Federal de Juiz de Fora. Como a prefeita pretende articular políticas que vão no sentido da reindustrialização do Brasil, visto que o papel da indústria é muito importante para a arrecadação do Estado, para girar a economia do Brasil, como o seu governo pretende articular políticas, né, de industrialização, visto que a gente precisa tanto também dar um salto tecnológico para a gente não ficar atrás dos outros países do mundo. E aqui desejo toda a sorte e coloco aqui também a Industrial à disposição da nova gestão em Juiz de Fora. Mas que excelente pergunta e mais do que isso, que excelente notícia. Eu quero, tão logo a gente tome posse, marcar aí uma visita a você, ou você vem nos visitar em Juiz de Fora, porque esse diálogo, essa questão que você está abrindo, eu acho que ela é central para que a gente volte a discutir desenvolvimento no Brasil. Juiz de Fora foi um grande polo industrial, em termos convencionais. Há 100 anos atrás, precisamente, em 1920, Juiz de Fora contribuía com 35% do produto industrial do estado de Minas. Hoje, faz isso, a participação é menor que 7,5%. Então, você veja que é um processo bastante pronunciado de desindustrialização. Claro que nós temos grandes empresas, nós temos a Mercedes-Benz aqui de fora, nós temos a ArcelorMittal, nós temos a Nexo, que era a antiga Votorantim. Então, você tem grandes indústrias, pequenas também, muitas na área de confecções, na área de alimentos, que eram, inclusive, a tradição, a grande tradição industrial de Juiz de Fora, quando ela era chamada
Manchester mineira era a produção têxtil, que naturalmente foi para o espaço com a abertura dos portos produzida pelo Collor. E aí você também tem a questão da desatualização tecnológica e tudo mais. Então, eu acho que essa agenda que nós temos que nos colocar da reindustrialização, que trata-se, sem sombra de dúvida, de uma indústria de outra natureza, que embarca muita tecnologia, que possivelmente ocupa muito menos espaço e certamente não agride ao meio ambiente, como faziam as fábricas tradicionais, mas que são essenciais para gerar trabalho de qualidade, renda decente, condições de vida dignas. Para isso, sem dúvida, nós vamos promover um diálogo infatigável com todas as instituições de ensino superior da região. Tem a Universidade Federal de Juiz de Fora, da qual eu tive a honra de ser reitora, mas você tem o Instituto Federal do Sudeste de Minas, também sediado em Juiz de Fora. Você tem a Embrapa Gado de Leite, que está na vanguarda de muitas pesquisas tecnológicas na área agroindustrial. Você tem um parque muito grande de instituições educacionais, de instituições de educação superior particulares, mas que são de muito boa qualidade aqui no Rio de Fora. Então, nós temos essa ideia de promover uma parceria muito ativa exatamente para reorientar o nosso desenvolvimento. Hoje, eu diria a você que o Rio de Fora, que é um grande polo de serviço, é uma cidade que ela é a capital de uma região de quase 2 milhões de pessoas em Minas, e também em Minas, no Rio, quer dizer, de Petrópolis para cima, a referência do Rio de Fora, de Petrópolis para o norte, na União Indústria, a referência do Rio de Fora, eu acho que nós temos um papel de fazer uma retomada de desenvolvimento, considerando a evolução tecnológica, mas sempre com a perspectiva ética, inclusive, de proteger o trabalho, de proteger os direitos de quem trabalha, de aumentar a renda de quem produz a riqueza, para que a gente possa viver numa sociedade mais justa e mais agradável de viver nela, né? Prefeita, me conta uma coisa. Eu tenho ouvido assim pessoas perguntando, em meio às comemorações dos 300 anos de Minas Gerais, que história é essa que Minas Gerais só tem 300 anos? Né? Para quem pensa em Ouro Preto, em Mariana, enfim, que história é essa de Minas só ter 300 anos? 300 anos, né, Juca, de presença europeia nesse lugar que hoje nós chamamos de Minas Gerais. Porque, efetivamente, aqui estavam os índios Machacali, os índios Puris, os índios Coroados, tantas populações nativas que existiam nessa região, especialmente na minha região, que se chama Zona da Mata, porque ela ficou fechada, né, no período todo de meados do século XVIII até meados do século XIX, exatamente para evitar o contrabando do ouro. Então, aqui era uma região fortemente povoada pela população indígena, que nós também desconsideramos nesses 300 anos de presença europeia no lugar que hoje a gente chama de Minas Gerais, que tem a ver exatamente com a exploração do ouro, com a depredação do ambiente. A atividade mineradora é uma atividade que, sem sombra de dúvida, gera riqueza, e toda sorte de riqueza, inclusive riqueza cultural, né? Tiradentes, São João del Rei. A senhora fala em depredação. A senhora teve 2 mandatos, está cumprindo o seu 2º mandato, se eu não estiver enganado, como deputada federal. A senhora teve um 1º mandato numa situação histórica do país e um 2º numa outra inteiramente diferente. Como é que a senhora viu o desmonte a que todos nós estamos assistindo no país? Vejo com imensa tristeza e indignação. Ainda ontem a Câmara virou a madrugada para votar uma lei, que é a lei da cabotagem,
para permitir que empresas estrangeiras sejam fretadas para fazer a ligação entre os portos do Brasil, eliminando a possibilidade da concorrência nacional. Isso é apenas um elemento, é o mais recente. Mas se nós pensarmos o que vem sendo feito com o SUS, se nós pensarmos a operação de desmanche da ciência e tecnologia brasileiras, o ataque às universidades, a todas as universidades, mas destacadamente as universidades e institutos federais, eu diria a você hoje, que é uma situação muito ruim mesmo, sabe? Tem hora que eu penso que essa gente devia ser processada por crime de lesa pátria, porque o que está sendo feito de desmontar a inteligência nacional, que não é uma coisa do governo do PT, pelo amor de Deus. O governo do PT, lógico, acelerou uma série de coisas benignas que nós já tínhamos, que vinham sendo construídas há 70 anos. CAP, CNPq, são da década de 50, e inclusive foram protegidas e alvos de investimento, acreditem, no governo militar. E agora chegam esses vândalos, esses impatrióticos mesmo, né, para fazer terra arrasada, né? No SUS, por exemplo. O SUS é porque está resistindo. É uma construção social e histórica de muita potência, e, inclusive, foi o nosso salva-vidas nesse período aí duríssimo da pandemia, que perdemos tantas vidas desnecessariamente, mas ainda foi menos trágico, por exemplo, do que a situação vivida pelos Estados Unidos, que aqui nós temos saúde pública. Então, Juca, eu vou te falar, eu vejo com enorme tristeza e com maior indignação esse processo de desmanche que está sendo feito dos recursos públicos da sociedade brasileira. Então, prefeito, em que medida isto aumenta a responsabilidade dos democratas eleitos agora nas eleições municipais, no sentido de mostrar à população as diferenças da maneira de gerir uma cidade? Olha, é uma responsabilidade esmagadora. Eu estaria até me sentindo oprimida, não fosse o fato de que a esperança também nos dá asas. Então, ela nos permite encarar de uma forma mais otimista essa imensa responsabilidade que é de mostrar que a política pode ser diferente, que o Estado pode ser gerido democraticamente e de uma forma eficiente e eficaz. Eu acho que nós, nessas eleições de 2020, temos uma responsabilidade muito grande de alavancar 2022. Não no sentido eleitoral, sabe? De, vamos então já começar a construir alianças, não é disso que se trata. Até porque a situação que nós vamos administrar é uma massa falida, né, gente? Vamos falar a verdade. É uma situação duríssima. Então, não se trata, nesse momento, de você colocar o carro antes dos bois. Eu acho que a nossa responsabilidade, nesse momento, é de reconquistar a confiança pública nos meios públicos. Então, eu acho que cada um de nós, democratas, que fomos eleitos, temos essa tarefa. E aí eu quero lembrar que na década de 90, as cidades foram o piloto, o lugar em que nós experimentamos políticas públicas que depois vieram a ser adotadas com muito êxito no plano nacional. Juiz de Fora é uma cidade de quase 500 mil habitantes. É isso? Não, quase 600 mil habitantes. Quase 600 mil já? 589 mil. E como é que a senhora imagina esta cidade? O ex-prefeito, ex-governador do Paraná e de Curitiba, Jaime Lerner, dizia que antes de assumir uma cidade, um político tinha que fazer duas perguntas. Qual é a vocação da minha cidade e para onde vai a minha cidade? É por aí mesmo? Tem que saber isso?
Eu acho que sim, eu acho que o Jaime Lerner está certo. Você tem que ter uma imaginação de cidade para você conseguir liderar. É claro que a sua imaginação por si mesma, ela não materializa o processo histórico que nós vamos ter que viver, né? Senão nós vamos ficar nas nuvens, e das nuvens eu já desci quando passei da academia para a luta concreta da vida política. Eu acho que a minha imaginação de cidade é uma cidade muito inovadora, uma cidade que tem um potencial democrático enorme, que é um potencial da sua história. Era uma cidade operária, né? Porque era uma cidade industrial, sempre houve um movimento operário muito forte em Juiz de Fora, é daqui de Juiz de Fora, o presidente da CGT no governo João Goulart, o Claude Smith Riani, que foi preso na sua casa em 1964, que como nós tivemos o duvidoso privilégio de termos sido o lugar de onde as tropas marcharam, né, para dar o golpe militar de 64, ele foi preso imediatamente na sua casa como sindicalista, eletricitário, presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores naquela época, o CGT. Então, Juiz de Fora sempre votou com o PTB, Juiz de Fora sempre foi um baluarte do MDB, porque não havia eleições em Belo Horizonte durante o governo militar, vamos lembrar. Por isso que daqui saiu uma liderança que acabou sendo uma liderança nacional, como Itamar Franco. Itamar foi o quê? Prefeito de Juiz de Fora. Foi como ele se projetou para a vida política. Então, Juiz de Fora tem esse legado democrático e tem, ao mesmo tempo, uma cultura muito forte, uma cultura poderosa, musical, na área do teatro, na área da literatura. Nós somos a pátria do Pedro Nava e do imenso poeta internacional que é Murilo Mendes, né? Então, e muitos outros poetas que nós temos que não têm a mesma reputação ainda. Então, eu acho que, sendo com esse potencial de uma grande cidade inovadora, nós poderemos liderar um novo ciclo de desenvolvimento que, quem sabe, pode dialogar de uma forma interessante com o Estado de Minas Gerais. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos com a prefeita de Juiz de Fora, a primeira mulher eleita prefeita em Juiz de Fora, Margarida Salomão. Até já. Estou conversando e aprendendo com a prefeita eleita de Juiz de Fora, primeira mulher eleita prefeita nesta importante cidade mineira, que, aliás, precisa atualizar os dados da internet, que se diz aqui com uma população de quase 500 mil, e, na verdade, são quase 600 mil habitantes. Converso com Margarida Salomão, além do mais, escritora, linguista, ex-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. A senhora fez referência ao ex-presidente Itamar Franco. Que imagem a senhora tem dele? Olha, foi um excelente prefeito, um grande gestor, muito dinâmico, um homem muito adiante de seu tempo, no que diz respeito à gestão, era um engenheiro. Ele resolveu, de uma forma muito poderosa, a questão, por exemplo, do fornecimento d'água em Juiz de Fora, que não é pouca coisa. Então, hoje nós temos uma grande reserva que também regula o regime do Rio Paraibuna. O Rio Paraibuna, em meados do século passado, ele enchia e chegava ao centro da cidade. E hoje, graças à grande represa de Chapelduvas, que foi feita pelo prefeito Itamar Franco, e depois, nas suas subsequentes ações como homem público, ele foi garantindo que ela fosse implantada. Então, ele é um cara inovador nesse aspecto. É um cara inovador do ponto de vista da gestão, sem sombra de dúvida. Ele tinha uma equipe muito boa e ele começou a fazer coisas que, à época, eram inéditas, fazer censo escolar, fazer um planejamento sério
das políticas educacionais, ao ponto de nós termos, historicamente, de fora, uma educação de excelente qualidade. E também na área do saneamento, na área do fornecimento de água potável, ele foi um grande inovador nesse aspecto. Não é aquele prefeitinho que tapa buraco, limpa o bueiro, que também tem que fazer, né? Mas você não pode se notabilizar por coisas como essas. Ele teve uma intervenção mais importante. Mas, do ponto de vista democrático, é o que eu queria relevar a sua eleição em 74. Ele alargou a prefeitura, se candidatou ao Senado, porque o Tancredo não teve coragem de sair candidato ao Senado. Em 74 foi aquela histórica eleição em que a oposição ganhou todas as cadeiras do Senado e o Itamar se tornou senador pelo Estado de Minas, depois foi reeleito, e ele sempre teve uma postura de defesa da democracia. Ele é originário do PTB, é importante lembrar disso. A primeira eleição que ele disputou e perdeu foi para vereador pelo PTB. Então, é um homem que tem essas raízes trabalhistas e, ao longo da sua vida, eu acho que ele sempre agiu como um democrata e, nesse sentido, ele honra a população de Juiz de Fora. Pelo que eu entendo, a senhora foi um dia, votou nele. Já, claro, votei nele para prefeito. E aí ele saiu da prefeitura para exatamente tornar-se senador. Depois votei nele para senador também, para reeleger-se. Eu já votei nele. Agora eu queria que a senhora respondesse a pergunta da jornalista da Rede Brasil Atual, Clara Assunção. Olá, Juca. Olá, Margarida. Meu nome é Clara, sou repórter da Rede Brasil Atual. Margarida, primeiro começar parabenizando a senhora por essas eleições e porque, infelizmente, pelo que eu pude acompanhar, não foi um processo nada fácil, né? A senhora, assim como outras candidaturas de mulheres progressistas de esquerda, foi alvo de fake news, inclusive atacando um campo pessoal, nada associado com um debate propositivo, pensando na cidade que a gente espera para as eleições municipais. E até as demais candidaturas progressistas, muitos analistas apontam que a marca da derrota foi justamente o machismo. Pensando essas eleições que a senhora participou e as anteriores, né, ao longo da sua trajetória na política, eu questiono a senhora se os incentivos institucionais, né, para que tenha uma maior participação de mulheres têm de fato sido suficientes e como que o mandato da senhora vai continuar abrindo caminho para que essa participação de mulheres seja cada vez maior. Obrigada. Obrigada a você, Clara. Eu acho que essa questão do machismo é muito forte. Nessa minha eleição, até esse assunto emergiu menos, mas sempre a vida pessoal das mulheres é debatida de uma forma indecente, né? Porque não se discute a vida pessoal dos homens, independentemente do que eles são. É coisa curiosa isso. Você é desconstruída por ser mulher. Então, isso foi muito forte na minha eleição, na minha campanha a prefeita em 2008. Mas como eu sou persistente, ao longo da vida, essas coisas também, muitas delas, vão perdendo a potência. Mas eu vi com outras candidatas mais jovens, candidatas, inclusive, de outro campo político, serem muito atacadas por conta das suas escolhas pessoais. Eu acho isso uma coisa absolutamente abominável e que deve ser combatida como prioridade para a defesa da democracia brasileira. Agora, eu aqui também tive uma chuva de fake news. A mais divertida, que eu acho, não que não fosse trabalhosa, tudo isso deu muito trabalho, gente. Mas acreditem vocês que disseram, né, saíram nas redes e tal, que eu, Margarida, eleita, empossada a prefeita, uma das primeiras coisas que eu faria seria mudar a religião oficial de Juiz de Fora para o candomblé. Então, quer dizer, você vê a que grau de ignorância que se chega, porque nós vivemos numa sociedade em que nem as cidades, nem os estados, nem o país tem religião oficial, não tem religião nenhuma, o Estado é laico. Quanto mais porque eu mudaria para o candomblé. Mas, enfim, essa foi uma das coisas para mobilizar setores que são mais religiosos, que se informam fundamentalmente pelas redes e pelo Zap, e acabam, então, se protegendo, porque dizem, olha, a minha religião, que é uma área tão importante da subjetividade humana,
vai ser prejudicada. E a outra coisa, que aí foi uma campanha nacional, acredite você, é que ia desembarcar em Juiz de Fora, como também em Recife, como em Diadema, como em o ônibus da companheirada. Assim que nós assumimos a prefeitura, quem que vinha ser o meu secretário da Fazenda? Ninguém menos que Fernando Pimentel. E a minha secretária de Desenvolvimento Econômico, não sei, provavelmente a presidenta Dilma Rousseff. Na área social, o presidente Lula. Então, quer dizer, é um discurso megalômano, né? Porque, veja você, essas pessoas todas são pessoas de envergadura nacional até internacional. Essa foi, né, a perversidade divulgada que nós, na verdade, estávamos ganhando a eleição para aparelhar todo o Brasil em termos dessas lideranças petistas. Então, é claro que houve fake news violenta no dia da eleição. Aí eles atacaram de outro jeito, porque como nós já estávamos fazendo a luta no Zap, eles passaram por MSN. O mal sempre encontra novas formas para ser praticado. Mas nós temos que nos resguardar disso e ser capazes de construir com a população um compromisso com a verdade, para que não sejamos vítimas desse tipo de desconstrução que eu considero que é extremamente prejudicial à democracia. Isso só reforça, né, prefeita, a velha preocupação do também educador Darcy Ribeiro sobre a necessidade, né, de nós investirmos na educação. Porque, evidentemente, que um povo educado não acredita, né, neste tipo, pelo menos, de fake news, né, que tornaríamos Juiz de Fora a capital do comunismo internacional, né, e que o candomblé passaria a ser a religião oficial. O que reforça apenas também o seu papel na frente parlamentar em defesa da universidade. Claro. Como é que vai essa luta? Olha, nós temos que, é o que eu digo, a fronteira da esquerda, ela é sempre móvel, né? Porque nós temos tantas lutas a travar. Então, agora, eu estou saindo da frente parlamentar para fazer o papel na luta do governo das cidades. 85% da população brasileira vive nas cidades. Se nós resolvêssemos os problemas da cidade, em grande parte nós resolveríamos os problemas do Brasil. É uma responsabilidade muito grande. Agora, eu quero dizer a você que, como prefeita comunista e candomblista, né, que até há uma nova mesclagem, né, comunistas do candomblé, ou sei lá como serão, mas, enfim, eu acho que nós temos que trabalhar, e você disse muito bem, pela área da educação, e aí, Juca, eu acho também pela área da comunicação. Dos pecados que o PT cometeu nos governos, é claro que não poderia fazer tudo, mas tem um que eu choro especialmente. Foi de nós não termos praticado a democratização dos meios de comunicação, para que houvesse uma disputa das crenças, uma disputa das convicções. E aí, hoje, infelizmente, nós estamos tendo que inventar formas alternativas, como essa TVT, que é uma grande produção social, que tem uma enorme responsabilidade histórica, para conseguirmos disputar a imaginação e disputar o coração das pessoas, né? Porque a tal história, né, prefeita, é impressionante, né? Quando se pretendeu discutir uma lei de mídia no Brasil, imediatamente as fake news produzidas pela grande mídia trataram de dizer que era uma forma de censura. E é curioso você imaginar que nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em Portugal, em tantos países, haja censura, não a imprensa. O que há é uma regulação, né, pela sociedade. Claro. Se veja, eu morei nos Estados Unidos, na época que eu estudei, que eu fiz doutorado, sempre tive uma relação muito próxima com a sociedade americana, com a universidade americana. E uma das coisas óbvias lá é que o New York Times não é dono
de nenhuma rede de televisão. E também a ABC, a NBC, as grandes networks americanas, não têm nenhum outro meio de comunicação. Então, essa questão da propriedade cruzada, que aqui no Brasil é assustador, né? É assustador esse processo. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos, considerado um modelo de democracia, não por mim, mas por muitos, né? Eu acho que certamente a sociedade americana é muito mais democrática do que outras, em alguns aspectos mais do que a sociedade brasileira, mas, obviamente, essa regulação que eles têm lá, nós precisávamos de ter aqui para exatamente permitir que muitas vozes fossem ouvidas e, com isso, a gente tivesse mais racionalidade no debate público. Prefeita, infelizmente, a gente está chegando perto do nosso final dessa conversa deliciosa. Eu quero saber a sua posição em relação ao seguinte. Pensando em 22, embora ainda seja cedo, mas pensando já em 22, eu sou adepto do que disse um poeta pernambucano, Mário Marcelo de Mello, de uma frente ampla, tão ampla, até doer, diz ele. Como é que a senhora vê esse caminho até 2022? Olha, ainda bem que você me fez uma pergunta fácil, viu? Eu pensei que você ia me perguntar pelo Botafogo, porque aí eu não teria o que dizer. Nessas condições, eu acho que nós temos que trabalhar pela frente ampla. Eu acho que uma frente ampla, progressista, democrática, chegando até onde for possível, é a tarefa nossa construirmos já, porque 22 já começou, né, gente? E aí, é claro, que nós não podemos ter uma falcatrua, quer dizer, construir uma frente progressista e colocar adiante dela, como seu líder, ou sua líder, uma pessoa comprometida com o que hoje no Brasil se chama centro, que é apenas o nome fantasia da direita, né? Vamos falar as coisas como elas são, mas eu entendo que é necessário as forças democráticas dialogarem, serem capazes de abandonar as suas próprias singularidades para, nesse momento, trabalharmos pela salvação nacional, que é uma tarefa emergente. Prefeita Margarida Salomão, eu ficaria horas ouvindo a senhora, foi uma delícia. E eu me comprometo, um compromisso que eu estou assumindo aqui publicamente, antes de mais nada comigo mesmo, que tão logo essa pandemia nos dê uma folga, eu vou fazer questão de passar para os Juiz de Fora, não de passagem, como eu fiz a minha vida inteira, indo do Rio para Belo Horizonte, mas parando para ver, examinar o que está sendo a sua gestão. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, e você será certamente bem-vindo, com muita amizade, aqui em Juiz de Fora. Muito obrigado, prefeita Margarida Salomão. Você que nos vê, sabe, quinta-feira, 21h30, estaremos de volta aqui na TVT. E não se esqueça, desesperar jamais. Apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.